dia, crianças, e hoje é domingo, não é isso? E nós temos 2 revisões que vai ajudar muito vocês a relembrar o conteúdo que nós já estudamos, ó, no livro G1. Não esqueçam, essa avaliação que vocês estão fazendo é sobre conteúdos que estão lá no cronograma e você deve acompanhar aqui no seu livro Geo, tá? Não esqueça. Professora Rita, a senhora preparou 2 revisões. Quais são? Então, vou relembrar. Hoje nós temos revisão de geografia e revisão também a revisão de ciências. E assim termina, né, as nossas revisões para que segunda-feira, vocês não esqueçam, vai ter vídeo aula da explicação de cada avaliação que vocês vão ter, tá bom? Vocês têm que aproveitar que vocês estão em casa, vão pegar o cronograma, tá? O cronograma de conteúdos para avaliação e vão ver que na segunda-feira vai ter o quê, professora? Português, na terça, matemática e assim por diante. Nós só não vamos ter na quinta-feira. Por quê? Quinta-feira é feriado, crianças, dia de Corpus Christi. Então, na quinta-feira não tem videoaula. Se não tem, também vocês também não vão fazer a avaliação que seria na quinta, que seria de quê, professora? Geografia. A de geografia vocês vão fazer na sexta. E a de sexta, que seria ciências, vocês vão fazer na segunda, no dia 15. Não é isso? E depois dessa semana toda de avaliação, chegando na última de ciência, que vai ser dia 15, vocês vão colocar bem direitinho todas as avaliações dentro do envelope. E depois que você fechar o envelope, vão olhar toda a avaliação para ver se responderam tudo direitinho. Vou entregar para os pais de vocês. E na terça, do dia 16, os pais de vocês vão estar levando até a nossa escola SEBAC, naquele horário que foi informado, de 8h30 até as 14h30. Os pais vão estar levando aí o envelope com as avaliações respondidas, não esqueça, tá bom? Então, agora vocês vão assistir a nossa revisão de hoje, né? São as 2, geografia e ciência, bem de pertinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, crianças, agora vamos acompanhar a nossa revisão de geografia. Então, vamos lá. Coloquei o papel aqui, 7/6, porque hoje é domingo, né? E nós temos como as nossas 2 últimas revisões. Vamos ter revisão de geografia e revisão de ciência. Começando pela revisão de geografia, que vai falar sobre o conteúdo que está no nosso cronograma para a avaliação, tá? Então, vamos lá. Aqui nós estamos vendo o alfabeto cartográfico, como vocês estão visualizando. Aqui diz assim: você já estudou que para ler e entender um mapa é preciso conhecer o alfabeto cartográfico e entender a legenda. Professora Rita, a senhora está nos dizendo que nós entendermos um mapa, né? E para fazer também a leitura do mapa, nós temos que saber o alfabeto cartográfico? Sim. Então, tá aqui o alfabeto cartográfico, ele tem 3 elementos: linha, ponto e área, como vocês estão vendo. Então, eu destaquei cada item na cor vermelha para vocês entenderem, tá bom? A linha no mapa, ela é usada para representar rios, contorno de litoral, rodovias, como vocês estão vendo, limites de municípios, entre outros. O ponto que vem no mapa, que vocês vão já observar aí um mapa, né, que vai ter todos esses itens aqui, tá? O ponto, ele é usado para representar cidades e capitais de estados, e entre outros. A área ela representa a superfície de um estado, tipo de vegetação, área industrial, entre outros. Então, essa área, professora Rita, que a senhora está falando aí, que faz parte, né? Ela é um elemento que faz parte do alfabeto cartográfico. É a extensão de um estado, é o tipo de vegetação, por exemplo, vegetação, a Mata Atlântica, não é isso? O Cerrado, o Pampas, isso. Então, a área, geralmente, ela vem pintada, tá bom, crianças? Então, todos esses 3 elementos que vocês estão vendo aqui, eles fazem parte do alfabeto cartográfico. E o alfabeto cartográfico, ele nos ajuda a entender um mapa, né? Fazer leitura e entender o mapa. Além desses 3 elementos que fazem parte do alfabeto cartográfico, vou colocar aqui ao lado, nós também temos que aprender a leitura da legenda, não é isso? Professora Rita, a legenda ela explica quais são essas informações que aparecem nos mapas. Então, eu fiz aqui, ó, tirei lá do livro já de vocês e fiz um desenho para vocês entenderem.
O ponto, tá aqui o ponto representado, né? Representando capital de estado. Também o ponto, ele diz que além disso, ele representa as cidades. O ponto, ele vem de várias formas. Tem ponto assim, um pontinho preto, e tem um outro que ele é vazado, né? Vazado que a gente diz que ele não tem pintura dentro. E a linha que vocês estão vendo são esses traços aqui, tá bom? Em alguns mapas ela vem com um tracejado, tá? Ó, esses traços sequenciados. Então, há vários tipos de linhas que representam quem? Os rios, contorno de litoral, e assim em diante, como nós vimos ali, tá bom? Rodovias, e aí limites de municípios, tá bom, criança? E as linhas, geralmente, elas vêm coloridas. Tem umas que vem vermelha, vem azul, preta, tá? A legenda tá aqui o enunciado que eu expliquei para vocês. São aqueles quadrinhos que vêm fora do mapa, né? E eles vêm pintados para representar. Por no caso, se eu estiver fazendo leitura de um mapa do Brasil, representando a vegetação. E aí, digamos que aqui a legenda seja uma cor verde. E aqui está dizendo Mata Atlântica. Então, lá no mapa, onde tem Mata Atlântica, né, tá representando, vai estar na cor verde. E se aqui tiver cerrado, aqui digamos que a cor do quadrinho vai estar laranja. Lá no mapa, onde está representando o cerrado, também vai estar laranja. Então, cada quadrinho é uma cor que representa, né, a área, né, vai representar a área dentro de um mapa, tá bom? Então, aqui fica a nossa explicação sobre o alfabeto cartográfico. Então, não esqueça que para aprender leitura de mapa e você entender, você tem que saber os 3 elementos que falam sobre linha, ponto e área, e mais a legenda. Todos eles fazem parte do alfabeto cartográfico. Agora, continuando com a explicação, vamos lembrar da orientação geográfica. A orientação geográfica, eu coloquei aqui dividida nos 3 principais pontos. O ponto de referência, que nós já sabemos que um ponto de referência pode ser um objeto ou um lugar, né? Muitas das vezes a pessoa diz assim, você mora próximo de quê? Me dá um ponto de referência. Aí o ponto de referência, às vezes, as pessoas dizem, olha, eu moro próximo de uma faculdade. Por exemplo, ali na nossa escola SEBAC, qual é o ponto de referência que nós temos? Nós temos vários, né? Nós temos, como ponto de referência, nós temos a panificadora Cíntia, que é bem próximo da nossa escola. Nós temos também a outra faculdade ali próximo, né? A FAMetro. Nós temos também o posto de gasolina que fica ali na Daci Vargas. Nós temos a Dinâmica. Tudo isso aqui são pontos de referência, as quais que eu falei, tá bom? Então, ponto de referência pode ser um objeto ou um lugar, tá? Às vezes, dentro da nossa casa, a gente diz assim, olha, eu deixei minha mochila em cima do sofá. E aí também o objeto, né? No caso ali, o sofá está sendo como um ponto de referência para você localizar um outro objeto. Os equipamentos, né, que servem de orientação geográfica, aí nós vamos trabalhar com o quê? Com a bússola, né, que é um equipamento, o GPS, eles são equipamentos que nós utilizamos bastante. Quem já viu dentro de um Uber, né, o aparelho do GPS, né, Uber usando para localizar o endereço, o destino qual você falou para ele. Também temos como orientação o sol, né? O sol ele é muito importante como orientação. Por que, professor, o sol? Porque através do sol nós podemos utilizar também o nosso próximo conteúdo que fala de pontos cardeais, tá bom? Então, aqui eu trouxe 3 itens muito importantes que fazem parte da orientação geográfica, não esqueçam. Ponto de referência, os equipamentos que é a bússola, não é, que eu acabei de falar, o GPS, o sol que vai ter como os pontos cardeais para nos orientar, tá bom? E vamos para o próximo conteúdo, né, que vai explicar sobre pontos cardeais. Nós sabemos que os pontos cardeais são 4, que vocês estão vendo aqui, norte, sul, leste e oeste, e eles são representados por meio de uma figura, né? Professora, a figura que vem representando todos esses 4 pontos cardeais é a Rosa dos Ventos? Sim, a Rosa dos Ventos, ela também vem dentro de um mapa, geralmente ela fica bem perto da escala, não é isso? Então, a Rosa dos Ventos é uma estrela que nós sabemos, né?
e ela tem, cada pontinha dela, ela vai sinalizar os pontos cardeais, tá bom, criança? Não esqueça que também os pontos cardeais, também nós podemos ter a sigla, né, dos pontos cardeais, tá? Vocês continuam fazendo a leitura de vocês aí no livro, tá bom? Nós vamos ficando por aqui do nosso assunto de geografia, que é pequeno, né? Sobre os conteúdos que eu selecionei, como vocês já viram aí no cronograma, para vocês fazerem a avaliação, tá? Agora, nós vamos, né, para a nossa revisão de ciências, tá bom? Então, vamos lá para a revisão de ciências. Não esqueça que essas duas revisões, elas são muito importantes vocês acompanharem, porque elas vão ajudar você a desenvolver, né, responder, entender sua avaliação, tá? Os pais de vocês pegaram na sexta-feira, né, as avaliações na escola, o responsável, então o pai que ainda não pegou, por favor, compareça na segunda-feira, né, que será amanhã, para pegar na escola SEBAC, tá? Dia 16 do 6, ou seja, dia 16 deste mês, os pais teriam que estar levando essas avaliações respondidas dentro do envelope, tá? Então, vamos lá. Revisão de ciências, nós vamos começar. A revisão de ciências, eu coloquei vários pontos que são também bem importantes, né, para nosso entendimento, e vai falar sobre reprodução e extinção. Todas essas duas palavras, uma estão ligadas à outra, né? Então, na reprodução e extinção que vocês têm aí, né, no cronograma de vocês, foi enviado para vocês estudarem para avaliação, ela vem falando nessa página como principal, né? Principal animal é a tartaruga, tá bom, criança? E aqui falam, filhote de tartaruga vivem, ó, filhotes de tartarugas, deixa eu colocar aqui, vivem por conta própria, ou seja, eles não têm ajuda da mãe. A mãe chega na praia, né? Ela cava aquele buraco e aí ela faz a desova, coloca bastante areia de novo, né? Para que ninguém venha perceber que ali estão enterrados os ovos, que tem os filhotes dentro, e ela vai embora. Os filhotes nascem sozinhos, eles aprendem a viver sozinhos, eles não têm ajuda da mãe, é por isso que aqui eu falo, vivem por conta própria. Também é característica, né, dos filhotes de tartaruga encontrar alimentos, eles vão em busca da sua alimentação. Os pais não têm como a mãe trazer alimento na boquinha como faz os passarinhos, já não tem, tá? Então, outra característica, eles precisam escapar de predadores, é verdade. Logo que eles nascem, né? Logo que eles saem da casca do ovo, eles vão andando na praia até chegar perto da água, mas nessa caminhada deles, eles já correm perigo. Por quê? Porque tem muitas aves que estão de olho, que querem se alimentar, e os maiores predadores são as aves, né? Isso, os caranguejos, eles vão em busca desse tipo de alimento, que são os filhotinhos de tartaruga. E a próxima característica também dos filhotes de tartaruga é que eles têm poucas chances de chegar à fase adulta, e isso nós já sabemos. Por quê? Por conta dos predadores, não é isso, crianças? Os predadores são vários, que vocês sabem aí no livrinho de vocês já leram, eu creio, não é isso? E são quem, professora? As aves são predadores também, os seres humanos, pescadores, também como predador nós temos os caranguejos, tá bom? Então, nós temos que, o quê? Preservar, não é isso? Esse tipo de animal que é a tartaruga, tá bom, crianças? Vamos para agora o nosso próximo item, né, do conteúdo da nossa avaliação, que vai falar reprodução dos animais. Aqui fala que existe diferentes formas de reprodução. No caso, eu coloquei aqui a sardinha, né? Ela põe ovos mais de 10 vezes durante o período todo. Mas nós sabemos que na época que elas estão, né, na reprodução, muitos dos pescadores começam a lançar as redes, né, e acabam que interferindo na reprodução da sardinha. Muitas das vezes, quando nós vamos no supermercado, ou às vezes também
no Mercadão, né, no Adolfo Lisboa, ou então próximo das suas casas, nas feiras, nós vemos umas sardinhas muito pequenas que nós sabemos que elas não eram para estar lá à venda. E isso ali aconteceu o quê? Eles, na hora da reprodução, eles interferiram, né? Também temos o bicho da seda, né, que tem diferentes formas de reprodução, e também a rã, né? As rãs também têm diferentes formas de reprodução. Todos esses animais, principalmente o bicho da seda e as rãs, elas também têm uma forma diferente de reprodução, tá? Elas passam, né, pelo processo, o processo de transformação, chamado de metamorfose. Vamos para o próximo conteúdo. E nós temos como último conteúdo de ciências a parte que fala sobre de flor a fruto, não é isso? E de flor a fruto nós vamos aprender sobre o quê? Sobre as partes masculinas da flor, as partes femininas, e também nós sabemos que tem flor que tem as duas partes ao mesmo tempo, né? Tem a estrutura masculina e a estrutura feminina. Sabemos também que tem flores que só tem a estrutura feminina e também tem só a estrutura masculina. Nós sabemos que é na estrutura masculina que estão os grãos de pólen, é isso? E esses grãos de pólen, eles têm que chegar até onde? Até a parte feminina da flor. E como esses grãos de pólen, professora Rita, vai chegar até a parte feminina da flor? Eles podem chegar através do vento, de alguns animais, né? Nas patinhas dos animais. Quais são os animais? A abelha, borboletas, passarinhos, que ao chegarem na flor, as abelhas, o que acontece? Nas patinhas das abelhas e das borboletas, ficam os grãos de pólen e eles acabam indo pousar na estrutura feminina da flor. E ali eles levam os grãos de pólen. E nos passarinhos, através do bico, né? Eles levam os grãos de pólen até a parte feminina da flor. Nós sabemos que tem que ter essa reprodução, a parte masculina com a feminina, para que venham gerar uma nova planta, né? Ok, criança? Então, nós vamos ficando por aqui, né, com essa explicação das nossas duas revisões, a revisão de geografia e a revisão de ciência, que vai ajudar muito vocês, para vocês concluírem, né, as suas avaliações. E não esqueça que vocês não devem fazer essa avaliação agora nesse final de semana, tem que esperar a partir de segunda-feira, porque vai chegar a videoaula da explicação da avaliação, ok, criança? Tá, tchau, crianças. Que Deus abençoe vocês e que Deus venha iluminar a nossa semana, né? Que vai se iniciar, que seja uma semana de vitória, uma semana abençoada na presença do Senhor, tá? Beijo.